Boa noite. Boa noite. O advogado e pesquisador Jefferson Santos é o nosso entrevistado de hoje. E a visita do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. O cenário político está no ar. A primeira visita do ministro de Estado, de um ministro de Estado nessa gestão federal a Mossoró. A gente vai trazer aqui para você. Você pode tirar sua dúvida, participar do programa de hoje através das nossas redes sociais. Antes de eu explicar como é que você pode participar, eu vou explicar um pouquinho da nossa entrevista hoje. Olha, Jefferson Santos, ele vai ser o homenageado do ano de 2023 no prêmio, no troféu Milton Marques, concedido pela Câmara Municipal de Mossoró. É a maior honraria do legislativo local para pessoas que se destacaram no meio acadêmico. O Jefferson Santos, ele tem uma dissertação de mestrado, certo, em Direito pela Universidade Federal Rural do Semiárido, com o tema que tem total ênfase, com a sessão solene ali, e é justamente o artigo Escravos e Libertos no Movimento Abolicionista Mossoroense 1882-1883. Vamos entender de que se trata esse artigo do Jefferson Santos, que muda, que traz ali novas perspectivas em relação às teorias que já foram divulgadas até hoje em relação à abolição da escravatura. Agora sim, você pode participar dentro desse tema, fazer sua pergunta para Jefferson, mas também pode falar sobre qualquer assunto que envolva política, inclusive sobre a visita do ministro Wellington Dias. Vamos falar também sobre a presença do prefeito Alisson Bezerra na visita do ministro e vamos trazer uma informação muito positiva para a gente, mais um prêmio de jornalismo que a TCM ganhou, aí se destacando no prêmio Fierne de jornalismo, né, Vonúvio? Isso. Então, manda aí sua mensagem através das nossas redes sociais. Boa noite, Vonúvio Praxedes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM ao vivo, Carol Ribeiro, nesta sexta-feira para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Se você está nos assistindo, onde quer que você esteja, está em algum bairro aqui da cidade, aqui de Mossoró, manda sua mensagem aí para o nosso WhatsApp. Sempre aparece aqui no canto da tela. Você que está em Pau dos Ferros, manda mensagem. Está em Upanema, Upanema está em festa, né? Neste final de semana, manda mensagem. Você que está nos acompanhando em Campo Grande, Caraúbas, Governador de Sé, Apodi, manda aí a sua mensagem nesta sexta-feira. Hoje, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, cumpriu a agenda aqui em Mossoró. Entre os compromissos esteve na assinatura do Plano Brasil Sem Fome. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, chegou em Mossoró hoje pela manhã, acompanhado da governadora Fátima Bezerra. A primeira parada foi na Faculdade de Medicina, onde a comitiva do governo foi recebida por alunos do curso de capacitação para os trabalhadores da assistência social. Um dos compromissos do ministro Wellington Dias em Mossoró foi o de firmar com o governo do estado do Rio Grande do Norte o Pacto Brasil Sem Fome. Os acordos pela inclusão socioeconômica e segurança alimentar foram assinados na manhã desta sexta-feira e estabelecem uma corresponsabilidade entre os governos do Executivo Federal, Estadual e Municipal. Esse ano nós vamos colocar na economia do Rio Grande do Norte mais de 5 bilhões de reais através do Bolsa Família, aqui integrado com o BPC, é o auxílio gás, é a tarifa social de energia, ali fora a parte do pagamento para trabalhadores e trabalhadoras rurais. Aqui nós vamos hoje estar liberando cerca de 28 milhões de reais voltados para o programa de aquisição de alimentos, para equipamentos para fortalecer a rede SUAS e ainda para a gente garantir as condições através do programa de inclusão produtiva
tirar pessoas da pobreza. Em coletiva à imprensa, a governadora Fátima Bezerra comemorou a vinda do ministro. Durante cerimônia de adesão ao Pacto Brasil Sem Fome, 5 protocolos foram firmados. Entre eles, a contratação de pessoas do Bolsa Família em vagas de emprego geradas por empresas terceirizadas e que têm contrato com os municípios do RN. Nós vamos assinar o protocolo hoje, onde o governo do estado assume o compromisso de estabelecer, para início, que 10% das vagas contratadas pelo governo do estado via as empresas terceirizadas sejam destinadas para as pessoas inscritas no cadastro único, no chamado Bolsa Família. De acordo com a coordenadora institucional da UERN, Raquel Moraes, foram 11 meses de capacitação, em que os profissionais de vários municípios do estado foram treinados. São 4 capacitações diferentes, desde a assistência social, o plano de assistência social, até o acolhimento, até as práticas com criança e adolescente, bem como também a gestão financeira dentro do SUAS. E a gente trabalhou em todos os 167 municípios, né? Entregar essas certificações hoje para a gente é uma alegria, especialmente porque tivemos já a oportunidade de apresentar ao ministro a potência das universidades estaduais e municipais quando estivemos em Brasília em uma agenda, e ele sabe a importância que as estaduais e municipais têm no desenvolvimento de todos os estados do Brasil. O advogado Daniel Rodrigues passou pela atualização e afirma o quanto isso é importante para o resultado final do atendimento às famílias ligadas aos programas do governo federal. E o Capacita SUAS trouxe para a gente assuntos enriquecedores. Né? Para mim, que estou chegando na assistência, próximo mês vai fazer 1 ano, foi de suma importância. O Capacita SUAS traz vivências, traz histórias, traz situações incomuns que a gente vive. Digo que o Capacita deveria ter todo ano, entendeu? Ou semestralmente. O prefeito Alisson Bezerra aproveitou para pleitear recursos que serão destinados ao desenvolvimento da assistência social do município. A gente vai fazer alguns pleitos, entre eles a liberação de recursos que nós temos para obras no tocante a, por exemplo, a construção de um CRAS no bairro Abolição. Essa licitação já foi concluída pela nossa gestão, projeto feito, todo andamento, e agora a gente aguarda a liberação desse recurso que está lá no Ministério, que o ministro está nesse momento administrando. O ministro do Desenvolvimento Social também fez o anúncio de pontos de internet para 188 localidades do Rio Grande do Norte, com investimento de 40 milhões de reais. E aproximadamente mais 2,5 milhões para a compra de transportes voltados para a área da assistência social. E, por último, a implementação do projeto RN Capacita, destinado aos beneficiários do Bolsa Família. Pois é, aí vocês viram a classe política toda reunida para receber o ministro. Interessante, Vonúvia, a gente viu ali no aeroporto, teve imagens do aeroporto também, foram inclusive passadas no ronda policial, e vocês que acompanharam puderam ver a presença de muitos políticos ali recepcionando o ministro. Inclusive, me chamou a atenção a presença da Sandra Rosado, ali, as pessoas ao lado de Fátima Bezerra também. O próprio prefeito, Alisson Bezerra, também foi ao aeroporto e acompanhou toda a agenda nesta sexta-feira, a agenda do ministro Wellington Dias, trazendo recursos, trazendo uma agenda positiva para Fátima Bezerra apresentar ao Rio Grande do Norte. A região oeste do estado estava um pouquinho deixada de lado, né, Vanúvia? Até agora, nessa gestão Fátima Bezerra, e nesses últimos meses, de agosto para cá, a presença de ministros, a presença do próprio presidente Lula aqui na região oeste, lá no Alto Oeste, trouxeram a governadora para essa agenda positiva, aproveitando a agenda do governo federal, na verdade, né? Por aqui, em relação ao governo do estado, a gente está acompanhando a Operação Tapa-Buracos nas rodovias estaduais. Mas ela tem aproveitado desse alinhamento com o governo federal para buscar do governo federal. Inclusive, houve uma pressão ali na visita de Lula, pela visita do presidente Lula, justamente para trazer projetos, trazer anúncios, trazer
trazer recursos, porque é a saída do estado do Rio Grande do Norte. Porque se depender do estado do Rio Grande do Norte, a governadora Fátima não teria muita coisa para apresentar. Carol, a governadora precisa agora aproveitar da melhor forma possível, politicamente, estes anúncios que foram colocados aí pelo ministro Wellington Dias aqui em Mossoró e também lá em Apodi, né? Porque o ministro esteve lá, o nosso jornalismo inclusive acompanhou. Então ela precisa aproveitar, né, esses anúncios. Inclusive, assim que chegou no aeroporto, o ministro disse que para o Rio Grande do Norte serão investidos algo em torno de 40 milhões de reais para o Internet Brasil, para as zonas rurais, né, de todo o Rio Grande do Norte. Então, o governo precisa trabalhar isso também, né? Porque apenas a visita do ministro naquele momento não vai resolver a situação negativa porque está passando o Estado, principalmente nessa área financeira. Vamos fazer nosso primeiro intervalo. Essa matéria foi um pouquinho complexa, mas no próximo bloco a gente começa a nossa entrevista com o advogado e pesquisador Jefferson Santos. Já, já. Continuamos de volta com o cenário político. Hoje é sexta-feira, nem comemorei, Vanu. Sextou! Aê, muito bem. Eu tô aqui com cara de que vou aproveitar muito não esse sextou, mas vamos lá. Uhul! Participe do programa de hoje através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, né, Vanúvio? WhatsApp, 88028979, o nosso Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Você manda sua mensagem, participa aqui dessa conversa que a gente vai ter com o Jefferson, que vai explicar para a gente sobre a pesquisa do mestrado dele, que ele questiona ali a historiografia tradicional em relação à abolição dos escravos aqui em Mossoró. Então, fica aqui. Mas teve um anúncio hoje, a presença do prefeito Alisson Bezerra na visita do ministro Wellington Dias. Aproveitou e fez um anúncio, né, Vanu? Durante a agenda do ministro Wellington Dias aqui em Mossoró, o prefeito Alisson Bezerra anunciou que vai enviar um projeto de lei à Câmara Municipal visando garantir a implementação do plano de cargos e carreiras para os servidores da assistência social. O projeto de lei será encaminhado à Câmara Mossoroense nos próximos dias e vai passar por análise e discussão por parte dos vereadores antes de ser votado e, se aprovado, promulgado como lei municipal. Então, Carol, a gente estava acompanhando aí nos últimos meses sobre encontros que o prefeito teve com a saúde, com assistência social, com, enfim, várias categorias do Serviço Municipal de Mossoró, justamente para elaborar, para confirmar o plano de cargos destas categorias. Existia a expectativa de que pudesse ser enviado logo o da saúde, mas aproveitando a presença do ministro, da governadora Fátima Bezerra, da deputada Isolda, de outras autoridades políticas, em seu discurso o prefeito soltou essa, né, de que vai enviar o PCCR aí da assistência social para a Câmara. Vamos ver se isso já deve se confirmar na semana que vem. Pois é, inclusive o PCCR dos servidores da saúde, a gente trouxe essa semana aqui, vai ser uma luta da bancada da oposição, que disse que depois de toda essa situação que está acontecendo em relação ao piso da enfermagem, que ainda não saiu, o plano de cargos é o próximo passo aí de se requerer, de se buscar, exigir ao Executivo Municipal. Então, a gente vai acompanhando da assistência social. Quando o projeto chegar, também vamos analisar e ver o que a categoria pensa sobre a proposta da Prefeitura em relação a isso. E agora sim, vamos começar a nossa conversa com o Jefferson Santos, advogado, pesquisador, está aqui com a gente. Vai ser homenageado do ano do troféu Milton Marques, honraria concedida pela Câmara Municipal de Mossoró para os que se destacaram, personalidades que se destacam no meio acadêmico. Jefferson Santos, boa noite, muito obrigada pela presença aqui no programa de hoje. Tem um artigo, fruto da dissertação de mestrado pela UFERSA, que trata da abolição dos escravos em Mossoró. E vem muito a calhar nesse momento, setembro, em que se comemora, aliás, esse momento. O que é que a dissertação traz em relação a esse momento de libertação dos escravos em Mossoró? O que é diferente da historiografia tradicional? Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, você de casa que nos assiste. Primeiro, Carol, é sempre bom dizer a honra, a imensa honra que é
receber um prêmio cujo patrono é ninguém mais, ninguém menos do que o professor Dr. Milton Marques de Medeiros, né? Um homem da envergadura do Dr. Milton Marques, que é uma referência ética, social, intelectual para todos os moçoroenses. Então, ser agraciado, ser um dos agraciados do ano com esse prêmio que tem como patrono o Dr. Milton é uma honra inigualável, né? E se propôs, a partir da minha dissertação de mestrado, que eu tive a honra de produzir enquanto membro do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito da UFESA, que trata especificamente sobre a abolição da escravidão aqui em Mossoró. E ela surgiu de uma inquietação, né? Todos nós temos uma rotina anual com a história da abolição da escravidão, né? Que sabemos do feriado do 30 de setembro, geralmente assistimos ao Alto da Liberdade e nos deparamos com determinadas situações, uma representação historiográfica que mostra a abolição da escravidão em Mossoró 5 anos antes da Lei Áurea como fruto das elites locais, né? Das elites brancas aqui de Mossoró naquela época de 1883. E me inquietou bastante não identificar a participação do povo negro escravizado e liberto nesse processo de abolição antecipada da escravidão aqui na cidade. Então, na minha dissertação, eu busquei entender, primeiro, como se deu esse processo da abolição em termos jurídicos, em termos práticos, se foi... porque uma pesquisa de mestrado, você começa com perguntas, né? Com questionamentos. E aí, a partir desses questionamentos, você desenvolve para entender. Então, nós buscamos entender, primeiro, como se deu esse processo, como foi, se foi uma lei municipal, e um município, naquela época, do Brasil imperial, tinha o poder, a competência para abolir a escravidão, isso não feria a Constituição Imperial, não é? Então, nós fizemos vários questionamentos dessa natureza e, principalmente, qual foi a participação do povo negro escravizado nesse processo? Será que ele foi mero espectador, apenas assistiu os brancos discutirem sobre a sua própria liberdade? Né? Então, nós tanto questionamos essa historiografia tradicional, quanto apresentamos evidências robustas encontradas nos jornais da época, que estão arquivados no acervo do Arquivo Nacional. Nós apresentamos evidências de que o povo negro escravizado não só participou do processo da sua libertação, da libertação dos escravos na cidade como um todo, mas também na manutenção da cidade de Mossoró como um território livre da escravidão, de 83, quando foi feita a abolição aqui na cidade, até 88, quando foi efetivamente abolida a escravidão no Brasil inteiro. E como foi essa participação? Primeiro, é preciso a gente entender como ocorreu o processo de abolição da escravidão aqui. Primeiro, a primeira questão que nós identificamos é que tratou-se de um grande movimento social. E como um movimento social, havia uma pluralidade de sujeitos. Não foi só a elite branca que participou, mas também a sociedade como um todo, as pessoas de classe média e os próprios escravos participaram desse processo. E a abolição, ela acontecia basicamente por um caminho por 2 caminhos. Havia um grupo de pessoas que, recebendo os ideais libertários que se espalhavam no mundo todo, contrários à escravidão, esses ideais chegaram em Mossoró através das conexões que nós tínhamos com o mundo todo, inclusive por meio muito significativamente de Fortaleza, né, com quem nós tínhamos contato. E esses ideais chegaram aqui na cidade e foi um momento histórico que o abolicionismo se tornou moda. Era chique ser abolicionista, porque mostrava uma grandeza intelectual para as pessoas, né? Então, a elite se apropriou dessa ideia de ser chique,
Então, quando faziam festas, eles resolviam libertar um escravo para mostrar que, eu tenho dinheiro, não preciso de escravo, vou libertar aqui um escravo em homenagem a esse evento que está acontecendo. Então, acontecia muito isso. Então, se tornou chique ser abolicionista. E em Mossoró foi constituída uma associação chamada Sociedade Libertadora Mossoroense. E essa sociedade tinha 2 missões. Uma era tentar convencer as pessoas de que era bom ser abolicionista, que era evoluído ser abolicionista, liberar os escravos. Então, havia um grupo de pessoas que tentava convencer as pessoas, era uma conversa, algo cultural mesmo. Quem fazia parte desse grupo? Fazia parte desse grupo, basicamente, a elite de Mossoró. E aí, Sim. Por isso, se atribui à elite de Mossoró esse mérito da abolição da escravidão. Eram membros muito ligados à maçonaria, ao comércio local, né? Mossoró era uma cidade basicamente comercial, então havia muitos comerciantes participando dessa sociedade. Muitos políticos também, pessoas da alta sociedade, juízes, vereadores, né? O próprio presidente da Câmara, que tinha o status do que hoje a gente entende como prefeito, participava dessa sociedade. Então, essas pessoas faziam esse trabalho de convencimento, mas encontravam alguma resistência. E quando encontravam essa resistência, por também terem muito firme um ideal liberal de que o escravo ainda era uma propriedade privada, eles tentavam indenizar aquela pessoa. Olha, eu compro a liberdade do seu escravo. Você quer quanto? E aí negociavam a liberdade dos escravos. E essa era uma possibilidade permitida pela lei do ventre livre, né? A lei do ventre livre estabeleceu um valor básico para cada escravo, de acordo com a sua idade, e aí qualquer pessoa que apresentasse aquele chamado pecúlio, aquele valor, podia comprar a liberdade do escravo. Se o dono não aceitasse, se o senhor do escravo não aceitasse, podia levar à justiça e pedir a um juiz de órfãos que arbitrasse o valor daquela alforria. E aí eles se cotizavam para comprar essas alforrias. E o que eu encontrei efetivamente, Carol, foi que os próprios escravos formaram a sua vaquinha, digamos assim, para se libertar. Eles não estavam sozinhos. E eles entregavam valores tão significativos quanto as cotas que a Sociedade Libertadora reunia para libertá-los. Entende? Então, o principal achado desse documento é mostrar que, primeiro, o negro, o escravizado, o mossoroense, nunca foi passivo quanto à sua condição de escravo. Como qualquer pessoa, ninguém se propõe a ter a sua restrição de liberdade e assiste isso passivamente. Ele era inquieto na medida que lhe permitia, não é? E aí se incomodou tanto que se preocupou em reunir recursos para garantir a sua própria liberdade e apresentou valores igualmente equiparados aos que os brancos entregaram para a sua liberdade. Então, foi um processo, né, que envolvia vários agentes. Envolvia a elite branca, envolvia a sociedade comum, a classe média, e envolvia também os próprios negros escravizados. E aí, trazer os negros para a cena da abolição da escravidão é que é o grande diferencial historiográfico da pesquisa. Para a elite era chique, como você fala, mas para o negro, essa participação, ela, inclusive com essas cotas aí para comprar as liberdades, fazia parte do movimento chique também ou era um movimento de fato libertário verdadeiramente na prática? Na verdade, isso é interessante e é uma das avaliações que a gente faz na nossa dissertação, é um movimento de resistência, né? Quem se submete a uma situação, quem é submetido a uma situação de escravidão, resiste de diversas formas. Em Mossoró, por exemplo, não há registros, não há evidências de que houve motins, de que houve violência, resistência física por parte dos escravizados, né? Como ocorreu em diversas outras cidades. Não há registro, por exemplo, de quilombos aqui na região. Então, havia
a escravidão, o pensamento escravista incutia na pessoa negra escravizada, um ideal de que a passividade poderia recompensá-la com a própria liberdade. Porque havia, e aí eu encontrei no cartório de Mossoró diversas cartas de alforria em que os donos de escravos diziam assim: olhe, porque você foi um escravo leal, porque você foi um escravo muito fiel, muito passivo, obediente, eu estou lhe dando a sua alforria aqui gratuitamente, mais antes uma de vez, eu morrer. o branco se destacando ali, Isso, né? a ideia, essas cartas de alforria basicamente reproduzem a mentalidade de que, olhe, se você quiser ser livre, o caminho é você ser quieto, você ser obediente. Então, permanecer numa condição de escravidão, numa condição de passividade, de obediência, era uma forma de resistir, pensando na própria liberdade. E aí, quando a lei autorizou a possibilidade do escravo comprar a sua própria liberdade, ele fazia o que podia para conseguir dinheiro, pedia dinheiro na rua às pessoas e juntava aqueles valores para formar esse pé de meia para chegar e apresentar aos seus senhores de escravos. Olha, está aqui a minha indenização, me faça um homem livre. Então, foi uma forma de resistir. Mas a atividade dos escravos não parou no momento da busca da sua liberdade, porque depois Mossoró também se tornou uma cidade livre da escravidão. No próximo bloco a gente continua a nossa conversa. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Continuamos o cenário político. Nesta sexta-feira, nós estamos relembrando aqui o fato da libertação dos escravos de Mossoró com o Jefferson Santos, que é advogado, pesquisador, e sua dissertação de mestrado trata justamente deste fato da história moçoroense e questiona o que já foi difundido tradicionalmente na história da libertação dos escravos em Mossoró. Fique aqui com a gente que você vai entender melhor. Participe também do nosso programa, nossas redes sociais estão aqui para você mandar sua mensagem. Sextou de verdade é depois do cenário político. Antigamente era que tinha uma história de sextou e depois Braguinha, Sabadão e Braguinha. Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia é outra coisa, é novela, é série, enfim. Você de casa vai sextar como depois do cenário político? Manda aí a sua mensagem. Vamos de prêmio. A TCM venceu mais um prêmio de jornalismo. A equipe... levou o prêmio. A equipe levou o prêmio Fierne em 2 categorias. Ficou em 2º lugar na categoria texto, 1º lugar na categoria vídeo, além de ter ficado com o grande prêmio da noite. Reportagens produzidas pelo Grupo TCM foram vencedoras no Prêmio Fierne de Jornalismo na noite desta quinta. O evento de premiação aconteceu em Natal com a presença de representantes de emissoras de televisão, rádio e demais veículos da imprensa do estado. A TCM ficou em 2º lugar com a reportagem publicada no portal tcmnoticia.com.br com o tema O Sol Nosso de Cada Dia, de autoria da jornalista Tiffany Alves. A matéria trata sobre o cenário de crescimento da energia solar e a utilização por agricultores. Já a reportagem Rio Grande do Sal venceu o 1º lugar na categoria vídeo. A reportagem premiada na categoria vídeo do 10º Prêmio de Jornalismo do Sistema Fierne tem como título, na verdade é uma série também, Rio Grande do Sal, Moisés Albuquerque, TCM Telecom. A matéria conta a história da produção salineira no estado. O jornalista e diretor de jornalismo do Grupo TCM, Moisés Albuquerque, foi o autor da reportagem, também da edição, com produção de Tárcio Araújo, imagens de Tiago Roberto, edição de imagens e finalização de Fernando Nicolas. Além de vencer nessa categoria, a TCM ficou com o Grande Prêmio Fierne, como a vencedora geral da noite. Mas a alegria maior é celebrar o jornalismo, parabenizar a Fierne por incentivar e investir, porque nós profissionais precisamos desse reconhecimento numa batalha que é diária, que muitas vezes não é reconhecida e que vocês, jovens que estão aí
levantando os seus certificados, que estão aí nessa batalha diária do jornalismo, tenham como exemplo esse incentivo, esse aplauso, que é sempre muito bom. A reportagem, por mais que essa cara do repórter ali na passagem, mas ela é feita pela produção, pela edição, pela cinegrafia, pela logística, os nossos assistentes, reconhecendo aqui a importância de cada um de vocês nesse processo. Então, meu muito obrigado e parabéns a todos os colegas que estão aqui e parabéns ao time da TCM. Olha aí, mais um orgulho pra gente. Nossa estante está bem cheinha, né, Vonúvio? Muito orgulho. A gente acompanha diariamente o esforço dos nossos colegas aqui para produzir material de qualidade, principalmente essas matérias, essas reportagens especiais. Então, a gente se sente premiado, todos nós, né? Cada um de nós. Parabéns para Moisés Albuquerque, aí sempre nos ensinando muito. E para nossa garota prodígio, né? Tiffany Alves também, premiadíssima aqui na casa. Muito se fala, Carol, alguns, né? Que jornalismo é ali da capital para dentro. E não existe jornalismo no interior do Rio Grande do Norte. A TCM vem provar justamente o contrário, que existe sim jornalismo de qualidade, profissionais de qualidade que produzem conteúdo de qualidade para quem nos acompanha. Então, parabéns à TCM. E o pessoal de lá já entendeu isso. Quando fala TCM, todo mundo já sabe quem é, né? Pela qualidade. Vamos voltar agora com o Jefferson Santos, advogado que está aqui conversando com a gente. Jefferson, a gente está falando aqui da abolição da escravidão em Mossoró. E Mossoró, durante o mês de setembro, fala muito do pioneirismo nessa ação. Mas existe aí uma questão com algumas cidades do Ceará. Afinal, quem foi pioneiro? Cidades do Ceará ou Mossoró? Na verdade, Carol, não há controvérsia no sentido de que Mossoró não foi uma cidade pioneira. Quando Mossoró aboliu a escravidão, em 30 de setembro de 1883, já havia 16 cidades cearenses que também tinham abolido a escravidão. Né? E quando se fala em abolir a escravidão, como é esse processo? Primeiro, se esgotam as matrículas de escravos existentes. Eu consigo a carta de alforria para todos os escravos que estão lá, certo? Então, esse era o primeiro passo. O segundo passo era fazer com que a escravidão não voltasse a acontecer na cidade. Primeiro porque a lei imperial permitia que qualquer pessoa pudesse ter escravos, desde que tivesse condição de adquiri-lo. Então, a parte difícil vem depois de declarada a inexistência de escravos na cidade. É fazer com que as pessoas não queiram novamente ter escravos na cidade. E aí que Mossoró representa uma grande parte num processo nacional, inclusive, que é a ideia de constituição de uma cidade livre da escravidão, que não pudesse retornar. Então, o que a gente encontrou é que Mossoró aboliu a escravidão não só em caráter declaratório, não foi só uma declaração, aqui não tem mais escravos, mas também proibitivo. Mossoró proibiu, não como instituição, mas o povo de Mossoró, organizado, inclusive os próprios escravos, constituíram formas, instrumentos de proibir que a escravidão não voltasse a acontecer aqui na cidade. E aí, como é que se enquadra Mossoró nesse cenário internacional? Por que ela é tão importante? Porque Mossoró foi a primeira cidade fora da província do Ceará a adentrar nesse processo de abolicionismo, de constituição de territórios livres. Então, ela representou o início de um processo que se espalhou pelo país inteiro, por outras províncias. E aí, depois de Mossoró, se permitiu, se possibilitou, pelas conexões do movimento abolicionista, se permitiu se estabelecer outras cidades livres da escravidão, como a própria Porto Alegre, não é? Então, a gente tem um processo, tanto que transborda do Ceará para o Rio Grande do Norte, através de Mossoró, se espalha pelo Rio Grande do Norte e por todo o país a partir de Mossoró. Porque Mossoró se tornou um eixo logístico estratégico, primeiro, da fuga de escravos. A partir do momento que Mossoró declarou a abolição da escravidão e constituiu um território livre,
os escravos ouviram essa história, porque se espalhava pelos jornais, né, pelas comunicações abolicionistas, havia telégrafo aqui já em Mossoró, enfim. Então, a história se espalhou pelo país todo, há publicações no Rio de Janeiro, São Paulo, os próprios abolicionistas nacionais reconhecidos mencionavam e comemoravam a abolição de Mossoró em publicações em jornais. Então, essa notícia se espalhou e chegou nos escravos que começaram a constituir o ideal. Vou fugir e vou para Mossoró, porque lá vão me proteger. Lá é uma cidade livre. Vou para o Ceará, porque lá no Ceará tem cidades livres. Então, Mossoró se insere nesse contexto de constituição de uma cidade livre. Demorou muito para... São 5 anos, né? Mas poderia ter sido mais rápido esse processo de abolição total dos escravos do país? Na verdade, Vonúvio, nós tivemos grandes entraves em todas as áreas que dificultavam o processo abolicionista. O processo abolicionista vinha sendo conversado desde a virada do século de 1700 para 1800. Né? Já se pregavam ideais abolicionistas, já havia discursos abolicionistas nesse sentido, mas todos com uma vertente liberal muito forte. Então dizia, olha, vamos fazer a abolição, mas ela tem que ser lenta e gradual. O primeiro passo abolicionista propriamente dito no país foi em 1817, assim, que houve um movimento significativo abolicionista, né? Na Revolução de Pernambuco. Depois nós tivemos, a partir disso nós tivemos discussões legais no âmbito político que redundaram, por exemplo, em 1831, na Lei Feijó. Depois nós tivemos discussões também na Assembleia Constituinte, que fracassou, enfim, mas o processo era embargado. Por quê? Economicamente, os grandes centros brasileiros dependiam da escravidão. A coroa tinha muitas amarras com esses centros agropastoris, de plantation, etc. Havia uma resistência muito significativa das elites, que também eram as elites políticas que dominavam. O Partido Conservador tendia a obstaculizar a abolição da escravidão. Então, foi um processo que havia entraves políticos, entraves jurídicos, entraves econômicos, e, por isso, foi necessário um movimento social baseado, primeiro, numa ideia de mudança de mentalidade, de contracultura, de mudança da cultura, para poder destravar esse processo. Então, a partir desse movimento social, houve a mobilização, a possibilidade da mobilização política, a possibilidade de alteração legislativa, etc. Porque o povo é que faz a sua própria existência, né? Os seus próprios caminhos. E aí, nesse processo, o povo negro estava lá presente. A gente tem o Dantas Rocha, da Abolição 3, que faz comentário sobre os dois temas. Primeiro fala recursos para alguns setores, agora que se faça valer o emprego desses recursos no nosso estado, do Rio Grande do Norte. E parabeniza Jefferson pelo tema acadêmico sobre a abolição dos escravos em Mossoró. A gente tem aqui também a participação do... Espera aí que eu vou descobrir. Ivan Nogueira, ele está aqui dizendo: quero cumprimentar o entrevistado, afirmar que não existe almoço de graça. Certamente, pacientemente, os escravos foram criando consciência, começaram a questionar a falta de liberdade. Parabéns. A gente tem... Estou gostando das participações de hoje porque o pessoal se envolveu na temática, viu? A gente tem aqui a Graça do Nova Betânia, parabeniza Jefferson, ótima temática, desvendando a verdadeira história do processo de libertação do negro em Mossoró. A história real do nosso país não é a que está nos livros. Que desgraça. E a gente tem pergunta aqui. Luciano Alex Alves pergunta: em relação ao processo de abolição escravista no Brasil, qual a importância econômica na época e o que representou para a construção dos direitos sociais? E no cenário atual do trabalho, ainda temos vestígios escravistas na sociedade atual? Muito interessante a pergunta. E esse também foi uma questão abordada na minha dissertação, que inclusive está no repositório da UFES, né? Primeiro, o processo... Você pode só repetir, Carol, a pergunta?
O próximo. Peraí que eu vou chegar lá de novo, viu? Tá aqui, Luciano Só para não deixar faltar nada. Em relação ao processo no Brasil, ponto, a importância econômica na época, o que representou para a construção dos direitos sociais e no cenário atual se existem vestígios. Perfeito. Primeiro, a importância da escravidão. O Brasil, ele tinha sua economia muito fundada na economia do plantation, né? Isso é, os latifúndios produtores do café, da cana-de-açúcar, não é? E havia uma dependência econômica, principalmente nos grandes centros, na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Nessas províncias havia uma dependência muito grande da economia como um todo da escravidão. Havia um receio de que a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra remunerada encarecesse os custos produtivos, né, e, consequentemente, diminuísse lucros dessa elite que comandava esse processo. E aí, como essa elite também dominava o cenário político, esses entraves se enrobusteceram por conta dessa dependência econômica. No entanto, havia um significativo pensamento econômico no sentido de que a escravidão, na verdade, precisava ser abolida como forma de garantir um desenvolvimento econômico, porque haveria a necessidade de substituir a mão de obra escrava pelo trabalho remunerado. Olha, João Cleiton, a gente vai falar sobre esse tema, até porque não temos mais tempo. Na próxima semana, um outro advogado vai participar para falar sobre Brasília e as coisas que estão acontecendo lá, viu? A gente não tem mais tempo. Um abraço para o Raimundo Macarrão, que diz que sempre assiste, viu, Vonuf? Lá no Dom Jaime Câmara. Jefferson Santos, muito obrigada pela presença. Ótimo tema. Parabéns, inclusive, pela honraria. Muito obrigado, Carol. Eu gostaria de ter muito mais tempo para falar, mas quem tiver mais curiosidade pode consultar a dissertação, está no repositório da UFESA, pode consultar os artigos também que foram publicados, decorrentes, dá um Google lá, você acha os documentos. Em breve tem livro. Em breve tem livro. Esse ano ainda o livro vai sair. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, bom final de semana, bom descanso. Até segunda. Muito obrigada pela audiência. Aproveite seu final de semana e até segunda-feira.